tarde! Mais uma quarta-feira começa, né, gente? E nosso encontro marcado aqui toda quarta-feira, 13 horas da tarde. Eu sou Rayane Oliveira, supervisora de conteúdo aqui do quadro. E eu estou sempre em ótima companhia, né? Fala aí, Pedro. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Pedro Pianetti, sou monitor de linguagens aqui do quadro. E estou aqui mais uma vez para a gente bater um papo ótimo sobre redação. Também com o Balti, também nosso professor. Isso, aqui é o Balti, professor de redação, coordenador do núcleo de redação. Boa tarde, olha que estou ensolarado, tomando sol da tarde aqui com vocês. Ah, que sorte, aqui tá super nublado. Boa tarde, Rafael. Sejam muito bem-vindos, né, gente? Mais um chá de redação. E a gente está muito feliz porque a gente também está sempre trazendo, né, os temas que vocês estão em dúvidas. Então, hoje um tema super bacana, a gente vai falar assim, recebi a minha redação, e agora? Mas antes da gente começar, né, o tema novo, eu queria que os meninos relembrassem um pouquinho do podcast anterior a esse. Pedro, fala um pouquinho pra gente sobre o que a gente conversou. Bom, no último podcast a gente falou sobre vestibulares que cobram gêneros textuais diferentes do dissertativo argumentativo do Enem. A gente bateu um papo, falou sobre dicas essenciais para quem quiser prestar esses vestibulares. Então, a gente tem Unicamp, não sei, Balti, me ajuda a relembrar aí quais são esses vestibulares. Enfim, tem vários que cobram gêneros que não são a dissertação argumentativa. A gente falou sobre as peculiaridades de alguns desses gêneros, sobre como estudar para eles e como se dar melhor nessas provas. A gente tem vários alunos, né, que tentam aí vários tipos de vestibulares diferentes e ao mesmo tempo a gente falou sobre a divisão, né, desse conteúdo que os alunos vão cobrar, porque sempre o aluno tem que decidir qual que é o plano A e qual que é o plano B, para saber direcionar melhor o estudo de redação para isso, né? Porque às vezes ele vai privilegiar certos gêneros textuais e acaba que ele negligencia outro, né? E um vestibular que talvez seria mais provável dele entrar, ou aquele vestibular que ele mais quer entrar. Então a gente falou sobre essa subdivisão dele, primeiro traçar o foco desse vestibular, depois ele verificar nos editais. A gente ressaltou a importância, né, desses editais aí para esse processo de facilitador de cronograma, né? E falou sobre ele traçar esse cronograma mesmo e ver exatamente os dias que ele vai estudar tal gênero, né? E a gente falou sobre dicas mais específicas a respeito disso, ou seja, como ele vai se dividir e sobre a importância que é também, né, saber os elementos básicos de estudo. Eu acho que foi um papo bem positivo, eu acho que ajudou muita gente, porque são muitos alunos, né? Acho que a Rai sabe disso melhor do que eu, inclusive, a respeito são vários alunos mesmo que têm esses focos e que não pensam nisso, que não sabem como organizar isso aí no cronograma e vão arrastando com a barriga mesmo, e quando vê, isso pode acabar prejudicando muito lá na hora de fazer a prova. Então, se você vai fazer, né, mais de um vestibular, mais do que só o Enem, e não sabe ainda como organizar a sua preparação para esses gêneros textuais diversos, entra lá no nosso podcast, né, anterior, e assiste, que tenho certeza que vai ser muito bom para você. Eu vou responder o Oséias, eu estou muito feliz de estar aqui, porque ele estava com a gente no último podcast, muito bom. E ele perguntou assim, eu sei que é uma pergunta estranha, mas eu posso citar autores polêmicos na minha redação, como, por exemplo, o psicólogo canadense Jordan Peterson. Aí ele falou que tem um livro muito interessante sobre mapas e significado da crença religiosa. Eu sei que eu sei do Jordan é justamente isso, que ele é um psicólogo e que ele faz vídeos para a internet. Eu mesmo conheço muito pouco de psicologia, por isso que não seria um repertório que eu poderia opinar de verdade, mas ele tem uma bagagem de cientificismo, né? Ele é um psicólogo. Ele não é um psiquiatra, então você percebe que é uma formação completamente distinta, né? Não é uma formação médica completa. Então, dependendo do assunto, você talvez vai priorizar alguém que realmente estudou a área da medicina psiquiátrica que alguém que opera só na psicologia. Então, é a questão de que você tem que ter autoridade, né, Balti? Só conhecer quem é esse autor e ver se ele tem autoridade no tema que você quer citar. Autores polêmicos, eles costumam ser polêmicos por alguma razão, né? A gente tem que perceber qual é essa polêmica que está aí em volta deles, né? Porque a gente tem que ver se realmente essa polêmica está ligada em falta de autoridade. Ou seja, se são pessoas que não têm conhecimento do assunto, como existem vários filósofos aí, né, que pregam uma série de coisas e que eles não têm autoridade nenhuma para falar sobre isso. Então é muito importante você verificar se essa polêmica está nisso que a Rai falou, sobre a falta de
autoridade para falar, por ele ser psicólogo, isso dá uma certa autonomia e autoridade para ele nos âmbitos psiquês, aí, mas também me falta conhecimento, confesso que eu não conheço esse psicólogo canadense, mas fiquei curioso para saber qual a polêmica. Talvez se você quiser utilizá-lo e você ter certeza que ele tem autoridade para falar sobre aquilo, é só tomar cuidado para relacionar melhor e aprofundar melhor, detalhar melhor o que você está querendo dizer com isso e o que é importante para o seu ponto de vista esse tipo de pensamento, tá bom? E lembrar que crença religiosa, né, que eu me percebi que é o significado do segundo comentário dele na lei, sobre a lei, né? Parece que é o livro sobre isso, o livro. A gente tem que tomar muito cuidado com crença religiosa sempre na redação, né, gente? Também beira ali uma escolha, né? Então, você não pode argumentar dentro de uma questão que não é para geral, que não tem esse argumento de autoridade para todos, que aqueles que não acreditam na religião não estão sujeitos à autoridade dela, então, mas ficam um pouco restritivos sempre operar nesse sentido. Né? Se for no sentido de crença como crença ampliada, no sentido de crença, né, não ligado à religião especificamente, se for algo mais genérico, de crença, de acreditar, de tudo mais, aí beleza. Só toma cuidado mesmo para não parecer aí um juízo de valor, você colocar muito o seu ponto de vista opinativo a respeito disso e deixar mais amplo e pessoal mesmo, do jeito que tem que ser, tá bom? Beleza. Então vamos para a nossa primeira pergunta, Pedro, para a gente falar do nosso tema de hoje. Bora. Lembrando que o nosso tema hoje é recebi minha correção, e agora? É uma coisa que pega muitos alunos, né? Porque vocês estão mandando redação aí o tempo todo. Quem é do quadro, a gente sabe que tenta mandar, né, semanalmente. Quem não é, provavelmente também tem uma produção bacana. E aí você vai receber essa redação de volta. E muita gente fica meio perdida na hora de interpretar a correção, de entender quais são os pontos que estão sendo cobrados, corrigidos. Então a gente quer bater um papo sobre isso. Então lembrem de comentar se vocês tiverem dúvidas específicas sobre esse tema, porque vai ser muito rica a nossa conversa. Bom, Balt, eu e você somos corretores de redação, né? A gente sabe bem, acho que seria legal a gente começar falando um pouco para os alunos o que a gente observa na hora que a gente está corrigindo uma redação. Quais são, então, as principais competências que a gente espera que um aluno demonstre no texto, que são a base para a nossa nota, para a nossa correção? Tá. Eu vou falar um pouco mais amplo, porque geralmente essa pergunta é respondida apenas com a grade de correção do Enem. Mas basicamente existem 3 pilares básicos quando a gente fala de correção de redação, que é o entendimento de gênero, né, a interpretação do tema e a gramática. Né? Então a gente tem que saber aí a norma padrão bem desenvolvida e é muito complexo, tá? Inclusive eu estava conversando com um amigo esses dias. Eu falei com ele, falei assim, qual material que você usa para elaborar suas aulas e tal, porque eu tenho aqui, inclusive tá fácil mão aqui, então inclusive vou fazer esse negócio, né? Tenho aqui minha gramática, tenho aqui minhas coisitas que eu uso para moldar aí, inspirar aí a minha aula. Eu perguntei para ele, falei, qual que é que você usa? Aí ele falou assim, eu uso o que eu tenho mesmo e tal, e eu falei para ele sobre uma necessidade que eu tenho de criar um material de apoio baseado em mim, eu mesmo criar um material, escrever um livro, eu acho isso interessante. Então, a competência de gramática, ela está presente, é claro, em todos, né, os processos seletivos aí, quando a gente fala de redação. E é muito extenso, como vocês podem perceber, é muito grande. Então, é isso aqui que cobra na competência 1 do Enem e nas outras grades de correção de redação aí, quando se pensa em competência 1. No Enem vale 200 pontos, no ITA vale 2 pontos, né? A gente está pensando aí em 10 pontos, enfim, aí vai variando. Então é muita coisa, né? Então o entendimento de gramática, o entendimento de norma padrão, bate em vários pontos importantes. Entre eles, os mais ressaltados uso de vírgula, como que eu posso falar? Concordância verbal nominal, regência nominal verbal, enfim, uma série de situações que podem pegar aí o aluno desprevenido. Quando a gente fala de tema, é justamente isso que a gente fala. Eu já dei até uma aula sobre isso, que fala sobre como ensinar a interpretar um tema para não fugir parcialmente, não tangenciar esse tema, né? E isso também é cobrado em vários, principalmente em vestibulares que cobram gêneros distintos, como a gente estava falando no podcast anterior, como a Unicamp, por exemplo, ela cobra muito isso, o FPR. Nossa, demais essa questão da interpretação
do tema, essa interpretação do enunciado, né? E quando a gente fala de entendimento de gênero, é a gente entender especificamente qual que é aquele gênero, quais são os limites dele, como a gente pode passar dele, brincar desse limite, e ali voltar, mostrar que a gente tem realmente um entendimento grande a respeito disso. Aí são basicamente esses 3 grandes pilares que eles baseiam as grades de correção de redação. A do Enem nós temos 5 competências. Competência 1 voltada à norma padrão, competência 2 voltada ao entendimento de gênero, repertório, né? Competência 3 voltada à coerência e ao projeto de texto e à relação desses repertórios que a gente está vendo na competência 2 com o seu ponto de vista. Tá? E quando eu falo de projeto de texto, eu estou falando de tese, estou falando de tema. Tá? Competência 4, dos mecanismos coesivos que a gente vai utilizar para a gente trazer aí essa sequência lógica de ideias que está ligada à competência 3 muito, tá? Então isso é importante a gente ressaltar. E a competência 5, a gente está falando sobre uma proposta de intervenção, que é basicamente una e obrigatória no Enem, né? Então a gente está vendo aí uma competência que aborda esse critério social do aluno, dele saber resolver todas aquelas problemáticas, saber quais órgãos podem auxiliar ou não naquele desenvolvimento dessa proposta. E existem 5 itens, por exemplo, aí, que estão presentes nessa proposta de intervenção, como a gente já viu no passo a passo da correção da conclusão, né? Basicamente é isso, eu acho. Ótimo. Muito legal, né? É bom saber que, às vezes, a gente tá preso, né, no meio da pontuação, competência, e esquece o valor disso para dentro do nosso texto, né? Qual que é o valor do conhecimento que está sendo avaliado? Então, quem não saca da pontuação ou tem dificuldade nessas competências que o Baldi falou, não deixa de deixar aí nos comentários, na sua dúvida, para a gente responder. Mas, assim, pensando nessas competências que você falou, Baldi, existe uma delas que era mais problema entre os alunos, né, que tem mais erros do que outras, e eu queria que você falasse um pouquinho dos erros mais comuns de cada uma dessas competências. Tá, beleza. Bom, assim, o que todo mundo mais concentra a atenção é na competência 1, que é isso aqui, né? Só que isso aqui vale o mesmo tanto que outras situações que geralmente prejudicam mais o aluno. Talvez a competência que mais pegue os alunos mesmo seja a competência 2, porque está avaliando aí o repertório, está avaliando se o aluno está realmente seguindo o tema bonitinho, né? Isso tudo aí é muito importante quando a gente pensa nesse enfoque. Então, assim, um conselho que eu dou é, isso aqui, se a gente treinar o suficiente, a gente consegue tirar uma nota muito boa, tá? Porque, por exemplo, cada erro que você tira, se você erra um erro, isso não é penalizado, né? Um só. Aí se juntar 3, aí é penalizado sim, é claro, lembrando da reincidência do erro, isso também acaba penalizando. Mas assim, para não focar somente na competência 1, enquanto você tem uma interpretação de tema, você saber utilizar de repertórios legítimos, pertinentes, saber relacionar isso tudo bonitinho. Talvez a competência 2 e a competência 3 unidas sejam um grande problema dos alunos aí quando eles tratam aí de erros mesmo, de maiores erros. E uma competência muito negligenciada é a competência 4. Os alunos focam muito na competência 1, como eu disse, e acabam esquecendo de terem conectivos variados, acabam esquecendo de colocar mais de um período, por exemplo, parágrafo, né? Parece absurdo, mas acontece muito. Ou seja, cada parágrafo tem 3 períodos, aí seria o ideal, né? Então isso tudo aí contribui para o aluno ter uma penalização onde geralmente ele não foca, onde geralmente ele acha que não seja tão importante. Porque se a gente pensar que isso aqui vale o mesmo tanto, por exemplo, com a tabela de conectivos, é um pouco bizarro, né? É claro que não é só conectivos, a competência 4, né? As retomadas e tudo mais, mas em questão de conteúdo é muito menor aquilo que está dentro da competência 4. Inclusive, muita gente considera a competência 4 que está dentro aí dessa norma, né? Ela dentro da gramática também aborda a competência 4, por exemplo. Então é importante a gente pensar, né, que as competências estão muito interligadas e que um erro em uma pode dar um erro na outra. Isso também é fenomenal, mas se eu fosse apostar aqui num erro que os alunos não veem e que eles acham e eles acabam negligenciando, seria a competência 2 e a competência 3. Tá? Agora, erros mais recorrentes. Vamos lá. Bom, competência 1. De longe, uso de vírgulas é o erro que os alunos mais têm dificuldades. Por quê? Porque o uso de vírgulas é muito complicado, até mesmo para nós corretores. A gente sempre pesquisa e fica voltando
né, repetindo esses conhecimentos, a gente tenta sempre voltar para ver os usos de vírgulas. Existem gramáticos que não abordam certos usos de vírgulas, existem outros que abordam, né? Então é importante a gente pensar sempre nisso, e o uso de vírgulas ele está levando o conhecimento do aluno ao máximo, porque para você saber utilizar uma vírgula, você tem que saber, por exemplo, tem um conhecimento profundo sobre sintaxe, sobre morfologia, e isso geralmente os alunos passam despercebido aí no ensino médio, e quando chega no Enem, o Enem não cobra especificamente a gramática tradicional do jeito que a gente estuda, né? Ele cobra um jeito mais interpretativo. Alguns, ano passado, por exemplo, caiu nada de gramática, né, no Enem, praticamente. Então é importante a gente pensar nisso, ou seja, são conteúdos que estão mais distantes da gente e pedem um tipo muito profundo de entendimento, né? Então o uso de vírgulas é muito complicado. Concordância verbal e nominal, como eu já disse anteriormente, também é muito complicado, porque os alunos têm dificuldade, por exemplo, quando o termo está deslocado, até juntando mesmo com o uso de vírgulas, né? Ou seja, quando o verbo vai plural, quando ele fica no singular, e tal situação e outra. Regência nominal e verbal também, que está muito ligada à questão da crase, né, que também é um assunto que geralmente os alunos erram bastante e que é muito fácil, né? Depois que a gente aprende realmente a utilizar uma crase, a gente não erra mais. Então é muito importante a gente pensar nisso. Concordância verbal nominal, uso de vírgulas, regência nominal verbal. São aí os aspectos mais claros e contundentes aí a respeito da competência 1. A competência 2, geralmente que os alunos mais erram, é a interpretação do tema mesmo e do gênero, ou seja, às vezes o aluno se coloca, né, coloca uma opinião pessoal, coloca uma opinião senso comum, né, ou seja, colocam generalizações, colocam uma série de coisas que não cabem realmente no gênero, ou utilizam um repertório que não é tão pertinente, como a gente já tem visto aqui ao longo dos nossos encontros, né, dos nossos podcasts. Isso também é um erro muito legal, muito recorrente, que talvez, legal não, né, um erro que se deve prestar muita atenção. Então a gente tem sempre que evitar, né, ler o tema direitinho para evitar fugir desse tema e a gente olhar realmente se esses repertórios são pertinentes, legítimos e tal, para a gente saber exatamente onde eles vão também no tema. E a competência 3 seria utilizar esses repertórios, relacionar eles no ponto de vista. E uma coisa que os alunos erram muito também quando a gente fala de competência 3 é a respeito da contradição. Ou seja, coloca um repertório que está falando algo que o aluno mesmo não está falando, que gera uma contradição. Isso tudo aí prejudica aí o entendimento da coerência e você pode ser penalizado. Uma outra coisa que penaliza muito na competência 3 é o projeto de texto. Ou seja, o aluno não coloca especificamente, bem direcionado, os itens que são necessários no projeto de texto. E eu acho que talvez seja relevante a gente fazer um podcast um dia só sobre projeto de texto, que é algo que muita gente acha que está só ligado na introdução, mas está aí ao longo do texto também. E é importante a gente ressaltar isso, tá? Fica a dica aí para os próximos temas de podcast. Competência 4, eu acho muito válido a questão dos conectivos, não só entre os parágrafos, que é onde os alunos mais tendem a colocar, mas também entre os períodos. Uma coisa muito legal que se deve fazer também é variar esses conectivos, tá? Você ter sempre conectivos que têm o mesmo campo semântico, mas escritos de formas diferentes. Você tendo essa variedade, você mostra que você tem realmente um repertório vocabular em questão de conectivos muito, muito, muito relevantes, tá? Inclusive, isso me lembrou um erro muito recorrente lá na competência 1, que é a marca de oralidade. Escrever sempre no sentido denotativo, tá bom? E um erro da competência 5 sempre é esquecer um item ou outro. A gente sempre tem que ter os 5 itens. Agente, ação, efeito, detalhamento, modo meio. Não necessariamente nessa ordem, foi a ordem que eu lembrei, tá? Então esses 5 itens aí tem que estar bem disponíveis aí para vocês, bem demarcados e na redação, para o corretor entender bem e ele não ter que fazer essas inferências que acaba prejudicando a nota de todo mundo, tá bom? Resumão de redação. Sensacional. Se você faz redação, você provavelmente se identificou com algum desses erros que o Baldi falou. Provavelmente você já recebeu alguma marquinha. Pois é, o Felipe falou, sou pós-graduado em errar vírgula. Eu, presente também. E realmente, Felipe, não se culpe por isso. A gente tem muita dificuldade com vírgula mesmo. É um bichinho complicado, até para quem trabalha com português e né, com produção de texto. Então é prática mesmo e às vezes dá uma estudada em um ou outro conceito, mas tem que treinar. Eu vou falar com a Vitória, que a gente viu as perguntas dela, mas a gente vai deixá-las para o final,
que acho que elas vão caber melhor depois que a gente tiver falado de tudo, certinho? E o Oséias esclareceu aqui que o livro que ele citou não é sobre astrologia, mesmo que tenha mapa no nome. Então, beleza, Oséias, valeu pela informação aí, pra gente não se perder na ideia. Balt, eu vou passar para a próxima pergunta, então. Você meio que já antecipou. Antes, eu queria só falar uma coisa que eu achei que o Balt tocou, que eu acho super importante, que é a questão da união das competências, né? Às vezes a gente tende a ver as coisas como competências isoladas, mas dificilmente uma pessoa vai arrasar numa competência e ir muito mal na outra. O texto, ele é uma unidade em que as competências se complementam. Então, se você sabe, se você tem um bom vocabulário, se você tem uma boa articulação, você vai se dar bem na competência 1 e também na 4. São coisas que andam meio juntas, né, Balt? Exatamente. A competência 2 está mais interligada com a 3 e a competência 1 mais interligada com a 4. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que se você errar um conectivo, por exemplo, na competência 4, isso pode prejudicar, por exemplo, na sua coerência na competência 3 também, que você quer utilizar, por exemplo, conectivo que está dando ideia de oposição, de contraste. Aí você vai e coloca um conectivo que está dando ideia de finalidade, você prejudica e dá incoerência também. Então é muito importante vocês pensarem que é tudo um retalhozinho mesmo, tá? Sim, e a minha pergunta original era sobre uma coisa que você já até antecipou, que era sobre, porque às vezes os meninos recebem a redação e não entendem muito bem por que eles perderam pontos naquela competência. E aí eu queria saber sobre um padrão de erros e desconto de pontos. Tipo assim, tem um número de erros que gera um desconto de pontos. Como que isso se isso é mais rígido ou menos rígido, dependendo da banca? Como que isso funciona no esquema do quadro? Queria saber mais ou menos essa parte do padrão mesmo de correção. Tá. Existe um padrão, existe todo corretor quando vai corrigir com a banca oficial. Eu não posso ser um corretor oficial porque eu tenho carteira assinada e um pré-vestibular. Isso aí é um pré-requisito, né? Ou seja, você não pode trabalhar em pré-vestibular, ensino médio e tal. Existe um pré-requisito para ser corretor aí, por exemplo, o Enem. Mas existe uma cartilha que o corretor recebe, ele passa por treinamentos, tá? Presenciais e online. Isso é importante ressaltar, e tudo é baseado num critério de correção. Os alunos mais antigos, que acompanham a gente há mais tempo, eles lembram de uma aula que eu dou, que chama Corrigindo Sua Redação ao Vivo, né? E nessa aula, talvez seja mais visível esse critério de correção, né? Ou seja, geralmente aí, se a gente fala de competência 1, geralmente são 3 erros mesmo para ser penalizado. Mas, por exemplo, um erro você pode ter, 400 pontos tirados da sua redação, que é, por exemplo, se você fugir parcialmente do tema, isso vai penalizar muito a competência 2, competência 3 do seu texto, né? Então, a gente tem, é claro, um mapa de penalizações, mas não necessariamente isso é seguido para todo erro, né? Como eu disse, um erro pode tirar muitos pontos aí de você. Então, aí a gente tem, claro, uma tabela por competência, né, por erros de competência, mas existem erros mais graves que outros, né? Principalmente se a gente pensar, por exemplo, mesmo na norma padrão, a competência 1, quando a gente fala de Enem, a gente tem aí erros reincidentes que são mais penalizados. Então é muito importante vocês ficarem atentos a isso, porque às vezes um erro pode penalizar assim, muito. Então às vezes você recebe uma correção lá, que tem poucas marcações, mas a nota foi tipo assim, regaçada. Então assim, calma, tá? Primeiramente calma. Existem erros que penalizam mais do que outros. A fuga parcial, por exemplo, é um deles. Né, se você colocar aí, se você fugir do gênero aí também demasiadamente, passar da linha, isso também penaliza bastante. Então, por isso que eu falei que talvez a competência 2 seja a mais importante para vocês focarem, tá? Claro, todas são importantes, mas é importante vocês darem uma olhada mais nela, porque geralmente os erros dela valem muito ponto, tá? A competência 3 também, isso aí é nítido, é uma contradição, por exemplo, não tem tanto peso como você não saber relacionar ao seu ponto de vista aquele repertório. E a competência 4, talvez um erro grande seja o parágrafo frasal, que é um parágrafo que tem apenas um período. Isso aí penaliza bastante também, é importante a gente sempre pensar nessas situações, tá? Muito bom, né? Quando a gente tem um mapa de quais são os erros mais comuns, eu acho que é uma boa para a gente se preparar antes de começar aquela produção, né, mais detalhada. Quando você começa a estudar, né, a estrutura, por que não já buscar esse tipo de material e resolver essas questões? E com certeza, como, né, foi muito de nós aqui, pode ser uma questão que você já tenha problemática e possa consertar antes, né? Balt, eu queria só reforçar aqui que o Rafael me perguntou assim, Fábio, vocês penalizam se perceberem que o aluno sempre usa os mesmos conectivos, por exemplo, começa o desenvolvimento com a priori
em todas as redações? Aí ele faz isso sempre. Amei. Não, a gente não penaliza, a gente sempre pede que vocês tenham um repertório maior disso. Por exemplo, a priori, inclusive, para o último Enem, muitos corretores vieram me falar que ele não está podendo mais ser utilizado como conectivo, porque ele é uma expressão filosófica. Então a gente tem alguns gramáticos que usam o a priori e o a posteriori como conectivos, isso dá embasamento, mas que parece que vai haver uma transição aí da banca dessa correção a respeito desse conectivo. Por isso, troque por de início, tá? De início em primeiro lugar e tal, para a gente ter essa ideia ampliada. Mas tem esse burburinho aí, falando que a priori e a posteriori vão deixar de ser aceitos no Enem, tá? Mas ainda nada confirmado, é só para a gente ter realmente uma variação vocabular aí para melhorar esses aspectos. Se forem, né, gente, fique ligado para vocês não perderem essa informação, né? É igual o Ministério da Cultura aí. Gente, eles quase me enlouqueceram do trabalho. Eu depois fiquei pensando assim, ninguém viu que o ano tinha virado. Muita gente acabou utilizando esse recurso. Então, liga na rede social do Quadro, lá no Instagram, Quadro EAD. A gente sempre está postando esse tipo de conteúdo para vocês, essas atualizações. Então, não fica de fora. E agora, a minha pergunta, Balt, é sobre a subjetividade de correção, né? A gente vê muito, assim, os alunos, às vezes, até chegando a desconfiar, muitas vezes, por ser uma correção subjetiva. E eu penso que, pelo que eu entendo bem do Enem, existem discrepâncias possíveis e critérios de desempate entre os corretores, né? Então, eles já se programam para que haja um certo desacordo também entre essas notas. Então, você podia comentar um pouquinho para a gente como é que funciona isso entre os corretores? Claro. Gente, a primeira coisa é que há margem de subjetividade mesmo. Nisso vocês estão certos, existe uma margem de subjetividade. No entanto, existe uma margem de subjetividade que é aceita, tá? Essa margem de subjetividade aceita, quando eu falo de Enem, ela é de até 80 pontos. Tá? Então a gente tem aí, se um corretor corrigir uma redação e ela tiver discrepância com outro, a redação é corrigida por duas pessoas, né? Se ela tiver discrepância de até 80 pontos, aí essa redação passa por um terceiro, de mais de 80 pontos, essa redação passa por um terceiro ou terceira corretora, né? Então aí a gente tem uma proporção feita entre as notas e tudo mais, e a gente vê muito disso quando a gente pensa aí, por exemplo, uma nota, a gente vê que existem essas variâncias quando a gente vê, por exemplo, a nota que tirou 980, né? Então, um corretor que deu 960, por exemplo, e outro corretor que deu 1.000, né? Então, aí a gente faz aí a média de 980. Aí passa como 980 porque realmente a margem de subjetividade é baixa. Agora, a gente fala até que o 980 é o 1.000 injustiçado, né? Que ele tirou 1.000 aí em uma redação. A gente teve, inclusive, Gabriel tirou 980, Alexandre Russo tirou 980, nossos alunos aqui do quadro. Então, isso aí, existe essa margem, mas ela é aceita. Aí, se passar dessa pontuação que eu falei, um terceiro corretor corrige e a nota dele que estiver mais próxima de um dos outros, faz-se uma média aí de correção. Mas há margem de subjetividade, viu? Mas ela é muito baixa e existem estratégias para evitar esse tipo de coisa. Agora, algo que a Rai falou que é muito legal da gente falar é que redação sempre é uma disciplina, quando a pessoa corrige redação, e isso em qualquer lugar do mundo que trabalha com redação, sempre existe, é claro, alunos que vão desconfiar dos corretores, falam assim, será que isso aqui está errado mesmo? O Balt falou que tem margem de subjetividade, deixa eu dar uma testada nisso aqui. Bom, é importante a gente pensar que mesmo com essa margem de subjetividade, ainda é um estudo muito profundo e muito preciso, né, daquilo que a gente está dizendo. E é importante vocês sempre confiarem aí ao máximo nos corretores para evitar um retrabalho de vocês mesmos, né, de ficar tentando mandar a mesma redação ou ficar falando, corretor fulano tal, que não sei o que, falou isso da minha redação, não sei se está certo. Eu acho que talvez é muito importante a gente sempre confiar, tá? Nos corretores. Claro, somos todos humanos, né? Eu lendo um texto já no final do meu dia, a chance de eu errar ali é maior do que a que eu comecei o dia. Obviamente, estou cansado, mas é sempre importante a gente ter essa abertura aí de empatia mesmo com o corretor, porque geralmente a grande maioria das vezes ele está certo, né? Então vamos sempre olhar para a correção assim, com um caráter mais amigo e tal. Não vamos desconfiar do coleguinha não, gente. Vamos desconfiar do coleguinha não.
que ele está fazendo um bom trabalho, tá bom? É isso. Excelente, é isso mesmo, gente. Tem que ir com o coração aberto para o feedback. E, inclusive, eu ia perguntar, a minha próxima pergunta é relacionada a isso, porque como a gente está falando do Quadro, que é uma plataforma de correção digital também, né, dentro das nossas vários serviços tem a correção de redação digital, eu queria saber o que você acha, Baldi, que esse meio ajuda na hora de um feedback, na hora de receber uma correção, na hora de estabelecer um diálogo com o seu corretor, porque às vezes quando você está no cursinho presencial, você tem 40 colegas e um professor de redação, e um monitor talvez. Aí você chega na hora, recebe sua redação, agora vai ter tempo para todo mundo tirar dúvidas? Você vai conseguir conversar com o seu corretor? Né? Então acho que fica esse questionamento bacana aí sobre o meio digital na hora de receber um feedback e uma correção. Olha, eu confesso para você que quando eu trabalhava com correção de redação presencial, já há alguns aninhos, né, eu tenho uma letra horrorosa. Vocês sabem disso. A Rai tá aí rindo, sabe que eu já ganhei até caderno de caligrafia. Já melhorou muito. É sempre um desafio, né? Porque primeiro foi o quadro de giz, aí depois foi a lousa mágica, aí agora é a mesinha digitalizadora. Ou seja, eu estou sempre no processo criativo de melhor. Mas aí eu sempre tive uma letra muito ruim. E era muito difícil corrigir redação impressa, porque eu não conseguia colocar de uma maneira clara para o aluno o erro dele, né? E é sempre aquele tanto de vermelho em cima do outro, anotação em cima de outro, aquela folhinha pequena. Então, primeiro, eu acho que, aí quando eu entrei para o digital, eu falei assim, mas aí vai demorar para corrigir. Eu acho que eu não vou conseguir corrigir digital. Mas é questão de prática. Rapidinho você corrige mais rápido, inclusive, do que se você estivesse corrigindo à mão, né? Eu acho hoje fundamental, fenomenal, acho que todas as escolas deviam receber, né, correções digitais para corrigir digitalmente, porque primeiro fica mais organizado para o aluno. E segundo, é isso que o Pedro falou, né, o corretor ele não precisa receber um pacote de redações e corrigir as 40 redações e voltar uma semana depois com esse pacote do pré-vestibular para entregar. Então, o aluno corrigindo digitalmente, ele consegue ter uma correção mais rápida, né? Ele consegue ter essa correção entregue de uma forma mais rápida para ele consegue ver esse feedback mais rápido, portanto, ele consegue melhorar em menos tempo, e isso aí é fundamental para quem quer se preparar, né, para os processos seletivos aí, muitos processos seletivos. Então, acho isso fundamental. Inclusive, o Enem, ele corrige online, né? Os corretores recebem essas correções por meio de uma plataforma e eles vão corrigindo aí entre 80 a 100 redações por dia e vão corrigindo digitalmente. Então, isso também é importante ressaltar, que o Enem também considera uma redação digital e não impressa, né? Eles tiram foto lá bonitinha da redação e mandam para os corretores corrigir. Então, eu acho que sim, a correção digital ela vem só com benefícios. Mais organizado para os alunos vão saber exatamente aquela marcação, vai estar escrito bonitinho. Então, e é mais rápida para o aluno e é mais rápida para o corretor também, tá? Acredite se quiser, com o tempo e pouco tempo, viu? O corretor consegue corrigir mais rápido e consegue colocar de maneira muito mais organizada para o aluno, e sem contar, é claro, o fundamental de tudo, que é realmente ele ter uma correção entregue mais rapidamente e ele conseguir ver esses feedbacks e melhorar o mais rápido possível. Muito legal, né, gente? Eu acho que, principalmente, entender por que a gente tem pontuação, né? Qual que é o objetivo de você ter uma avaliação, como que isso funciona. Para mim, esse podcast, ele supera muitos outros, no sentido de que você está realmente entendendo por que você está sendo avaliado, quais são esses critérios. E aí, para a gente encerrar, né, eu vou fazer a última pergunta antes da gente ir embora. E aí eu queria saber mesmo sobre a questão da nota. Como que o aluno pode dar da observação progressiva da nota dele, ou não progressiva, né? Porque você, às vezes, tem alunos que oscilam muito de notas, tiram 600, aí tiram 800. Aí vai lá na frente, aí depois volta. E como que ele deve encarar, né? É normal ter esse tipo de oscilação? Ele deve buscar mais estabilidade? É normal. Então, primeiro, como a gente viu, o tema ele influencia muito na nota do aluno. Então, determinados temas aí, o aluno pode estar mais, pode ter mais facilidade, mais tranquilidade para escrever essa redação, o que influenciará, por exemplo, uma melhor nota.
Outros temas, pode ser que o aluno falte repertório, pode ser que ele não saiba relacionar bem, pode ser que ele não entende muito bem aquilo. Então varia, né? Então há uma variação de notas dependendo de temas que são mais, como que eu vou dizer, mais fáceis para o aluno e temas que são mais difíceis para o aluno. Agora, eu sempre costumo dizer que a correção, ela é esse espelho de como que você está indo mesmo, sabe? Então, assim, mesmo que você oscile, alguma coisa aconteceu e é bom você saber disso, né? Nunca é bom virar a cara para a verdade. Eu sempre digo isso. Se é verdade, por quê? Porque se envergonhar, né, daquilo. Então, é muito importante vocês olharem a redação como essa forma de alavancar. Eu acho que eu falo isso todo podcast, mas é porque é verdade, os alunos eles sentem tão chateados quando eles estão indo bem e vem uma proposta de redação, ele vai mal e ele fica assim, nossa, caramba, e agora? O que eu faço e tal? Mas é sempre importante ver isso, falar assim, então eu não fui bom nesse tema, então o que eu posso fazer para melhorar caso caia esse tema lá no Enem, né? Ou no outro processo seletivo. Então isso é muito importante. E eu sempre digo também, eu faço a metáfora sempre, que se a vida fosse uma correção de redação, seria tudo perfeito, porque a gente ia sair pela vida agindo, né? E a gente ia tendo marcações aí onde a gente errou e como a gente pode melhorar a respeito dessas situações. Então, eu acho uma metáfora bonita para a gente ver aí como a correção da redação é importante. Ela é fundamental assim, no processo de desenvolvimento da escrita da gente. Então, sempre vejam a correção de redação como amiga. A gente não pode ficar muito bitolado na nota. Vamos ver as marcações mesmo, o que elas têm para dizer para a gente, vamos conversar com elas e vamos ver o que a gente pode melhorar em cada uma. Pega a redação e vê lá, essa marcação aqui é isso? Então na próxima eu não vou fazer isso. Aqui eu errei porque o adjunto adverbial é deslocado, então eu tenho que deixar ele entre vírgulas. Então deixa eu entender melhor o que é esse adjunto adverbial deslocado, por que ele está deslocado, está na ordem direta, está na ordem indireta, como que eu posso fazer isso aqui melhor na próxima, quais são os tipos de adjunto adverbiais que nós temos. Vou dar uma aprofundada nesse conteúdo aqui para eu não errar isso mais. Eu estou vendo aqui essa crase, beleza, então deixa eu pesquisar técnicas para eu aprofundar nessa crase, para eu não errar ela, não só essa, mas também em outras competências. Então, assim, em outros tipos de crase. Então é muito importante a gente sempre averiguar isso, viu, gente? Sempre olha a correção de redação assim, com muito carinho, com muita ternura, e veja que ela é a sua aliada no processo de escrita. Ela não é um inimigo que vem te confrontar. Ela é uma aliada que quer que você melhore, para você não passar por aquelas mesmas situações, tá? Então sempre fiquem assim, com o coração aberto com a correção de redação. Até eu, de vez em quando eu faço uma produção textual, mando para algum corretor amigo corrigir, para eu ver se realmente está tudo certinho, se falta alguma coisinha. Então, e olha que eu trabalho bastante tempo com isso. Então, assim, é muito importante a gente sempre confiar e sempre averiguar esses erros que acontecem aí, recorrentes na nossa redação. E acontece sim, de vez em quando você está mandando 900, aí às vezes você deixa de mandar a redação 2 semanas, cai o seu rendimento, é normal, é um dos jeitos de acontecer isso também. Outro é isso que eu já falei a respeito do tema, tem tema que você vai estar mais confortável, tem tema que você vai ter mais repertório, tem tema que você vai entender melhor, tem tema que já vai dar uma atiçada na sua cabeça e você vai saber escrever melhor. Às vezes um tema que você tem dificuldade, você vai gastar mais tempo tentando mexer nessa redação, e alguma parte vai ficar corrida, outra parte não vai ficar. Então tudo isso realmente tem essa variação. Sempre prestem atenção na sua correção de redação, que ela sempre vai ter lá o motivo de você ter se dado mal aquele dia. Então, olhe ela como uma amiga, uma irmã, uma querida amiga. Eu amei. Gente, eu vou comentar rapidinho, porque o Rafael e o Felipe fizeram o meu dia falando da letra do Figueira. Eles colocaram assim, o Felipe primeiro falou, pede umas dicas do Figueira, a letra dele é linda. Aí o Rafael, eu ainda defendo um módulo de caligrafia no quadro com o professor Figueira. A gente está tentando, eu quero ser aluna dele também, porque minha letra... Deixa eu contar uma curiosidade sobre o Figueira. Que a gente sabe nos bastidores, vou entregar ele. Diz que ele tinha uma letra muito feia e que ele também recebeu feedback a respeito da letra dele. E que aí ele ficou muito chateado com isso e que ele foi buscar técnicas, diz que ele fez curso, claro, você vê a letra dele, eu não sei se o Pedro conhece, mas a Rai já viu, é assim, é letra de convite de casamento, né? Então, assim, ele é um profissional inacreditável, porque ele foi realmente buscar isso, e foi melhorar a caligrafia dele a ponto de ser
um destaque da área assim, no Brasil. As lousas dele são uma das mais lindas que eu já vi na minha vida mesmo. Parabéns, Figueira. Incrível, gente. Aqui, eu também vou fazer, já vou puxar o bora. E parabéns, Rafa. São alunos. Sim. Tudo pode mudar, né, Baldi? Com a sua letra, quem sabe? Fazer um curso aí, um curso à distância de caligrafia, treinar uns letterings. Vai ficar chique demais com a operação. Ué. Tá certo. Aqui, tô treinando. Eu vou fazer alguns comentários, né, e voltar em algumas dúvidas antes da gente puxar para o Bora Discutir. Primeiro, o Oséias falou sobre citar 1984, O Admirável Mundo Novo, né, talvez em alternativa àquele filósofo que ele falou. Coincidentemente, estava com os 2 livros aqui. São 2 ótimos repertórios para algumas redações. Eu citei no Enem que eu fiz para entrar na faculdade, tirei 960 na redação, então recomendo essa citação, mas cuidado também, porque ela pode ser um pouco clichê e fora do tema, dependendo do que for pedido. Não posso pensar assim, mas 1984 é um ótimo repertório para... Falei errado. Mas é um ótimo repertório para utilizar em diversos temas, né, enfim, uma série de coisas. É um livro que tem 1000 na redação aí, Lucas Phelps tirou com esse livro, enfim, é um ótimo repertório mesmo para se ter na manga. Sim. E voltando nas perguntas da Vitória, que eu tinha prometido lá no comecinho, ela fez 2 perguntas mais ligadas à estrutura, tema. Eu vou pedir para você responder rapidinho, tá, Balt? Eu vou ler as 2 e você comenta. A primeira foi: eu posso começar minha introdução da redação começando com um conectivo ou citar um fator histórico relacionado com um certo tema? E a segunda foi: como eu posso fazer uma crítica ao tema na minha tese? Tá, volta na primeira aí, João. Eu posso colocar na minha introdução de redação, começando com o conectivo? Então, a introdução é um pouco complicado você começar com o conectivo, porque o conectivo está ligando ideias, né? E a gente está começando aí o processo da escrita. Agora, a respeito do de um fato histórico, a gente pode se começar com uma ilusão histórico-cultural para fazer aquela contextualização. A gente viu isso. Eu dei uma aula sobre isso há 3 semanas, está disponível no YouTube, e a gente também tem um podcast sobre introdução que pode te ajudar bastante a respeito disso. Mas sobre a ilusão histórico-cultural, já reitero e reafirmo que é o meu jeito preferido de começar. A segunda pergunta é como eu posso fazer uma crítica ao tema na minha tese? Fazer uma crítica ao tema? Então, você tem sempre que pensar qual que é a problemática em volta daquele tema. Existem alguns jeitos de fazer isso. Qual que é a causa da problemática que está sendo abordada nesse tema e qual é a consequência, seria um dos jeitos mais interessantes que eu acho de fazer também. Tá? Mas é sempre importante você ter realmente esse papel de crítica a respeito de como que eu vou falar sobre isso aqui, porque geralmente é um problema social mesmo, e não tem como desviar dessa situação. Então sempre pergunta qual que é a causa desse problema social e quais são as consequências dele na sociedade. Também falando sobre isso na aula sobre tese e também aqui no podcast sobre introdução. Acho que a gente falou um pouco sobre essas estratégias, né, salvo engano. Sim. Esses podcasts estão super completos. Está no quadro oficial também, esse mesmo canal. O podcast está nesse canal e a aula aberta também está nesse canal. Procura Redação, um quadro nesse canal com introdução, que é parte de uma série que o Balt fez, né? Tanto para a turma ITA quanto para a turma Enem. Então você tem aí Enem, medicina, né, gente? Vocês entenderam. Mas nesse sentido tem para todo mundo, eu acho que vai ajudar muita gente. Vamos pro Bora, Pedro? Apresenta o Bora pra gente hoje. Bora, Rai. Bom, gente, o nosso papo foi ótimo. Foi uma super aula com o Balt hoje sobre a correção. Estamos batendo um papo muito legal. E agora eu vou puxar o tema do Bora Discutir, que tem super a ver com o momento que a gente está vivendo agora. Porque, não sei se vocês viram recentemente, alguns estudos, artigos, pessoas comentando sobre o fato da inclusão dessa pandemia que a gente está vivendo agora, ter a ver com uma questão ambiental, uma questão relacionada à criação mas ao desmatamento, né, que gerou essa contaminação através de animais, de morcegos, né, você acredita? Então, o tema do nosso Bora hoje é o papel da falta de consciência ecológica nos problemas globais. Então, é realmente um tema amplo, que dá para trazer vários recortes, mas que também tem muitas referências bacanas para a gente trabalhar. O que vocês acharam, gente, do tema? Eu achei complicadíssimo. Olha para você, o papel da falta de consciência ecológica nos problemas globais. Então a gente tem que falar quais são as problemáticas a respeito dessa falta de dessa consciência ecológica. Então tem vários termos aí que os alunos têm que tomar cuidado. Primeiro
porque aí a gente tem que falar sobre consciência ecológica, né? Trazer talvez um conceito a respeito sobre isso, né? E a gente tem que falar não só da falta dessa consciência, mas o que ela causa nos problemas globais. Então, quando fala globais, a gente não pode trazer somente para o contexto brasileiro, a gente tem que ampliar essa visão aí, porque senão a gente pode ter, e é um tema muito fácil de fugir parcialmente, falar só sobre consciência ecológica e esquecer qual que é o papel da falta dela, né? E a gente não fazer o recorte temático adequado, que a gente está falando aqui em caráter global. Então é importante, talvez, esse exemplo que o Pedro começou falando a respeito da pandemia, talvez seja um exemplo muito adequado para a gente utilizar nesse tema. Gostei. O que é consciência ecológica para vocês, gente? E para vocês alunos também. Vamos conversar sobre isso. Muito legal isso, né? A consciência ecológica, eu antes de falar de consciência ecológica, eu queria só falar um pouquinho do tema negativo, né, Balt? Eu sempre penso que a gente tem que ficar muito atento quando a coisa está na negativa, porque muita gente passa um não assim e começa quando a gente está falando do papel da consciência ecológica nos problemas globais. Pelo amor de Deus, gente, lê com muita atenção. Quando for um tema negativo, estrutura pensando a partir disso, né? Se fazer um contra-argumento, falando da importância dessa consciência durante um problema global, ótimo, pode ser que até caiba, né? Mas cuidado. Segundo, pensando em consciência ecológica, quando você for utilizar, né, algum repertório de autoridade, toma muito cuidado, porque você aí vai ter uma gama muito grande de pessoas que apoiam o meio ambiente e que vão discutir consciência ecológica. Como, por exemplo, a gente tem aí a Supermodel of the World, que como é que ela chama, meu Deus? Gisele. A Gisele, ela é hoje uma verdadeira ambientalista, ela é defensora aí, tanto da Amazônia como de outras florestas atlânticas, né? Então, assim, ela tem dado muito, ela faz um documentário, mas ela ainda assim não se consolidou como uma grande autoridade, assim, no sentido de pesquisar o significado ou implementação de uma consciência ecológica. Ela vai falar muito mais da importância da preservação, que é parte da consciência ecológica. Mas a consciência ecológica ela vai muito além apenas da preservação. A consciência ecológica tem a ver com uma produção sustentável, tem a ver com uma locomoção sustentável, né? Uma vida em sintonia com o planeta. E aí, para você ter acontece, tá vendo? Para você ter uma vida em sintonia com o planeta, né, você precisa criar essa consciência ecológica de que cada ser ali vai ocupar o seu espaço. Então, no sentido de ampliação de leis de preservação de florestas na hora da construção civil, também, né, a questão da sustentabilidade dos serviços, isso seja tanto a questão ecológica na mobilidade urbana, né, quanto a questão ecológica do consumismo, dos produtos. Então, a consciência ecológica ela vai ampliar, por exemplo, no marketing sustentável, né? Então, você tem uma gama de pessoas que vão poder opinar sobre essa consciência ecológica. Eu acho interessante. Pode falar, Balt. Eu queria só ressaltar isso que a Rai falou, é importante, porque a gente está vivendo uma época, que a gente percebe isso muito, que consciência ecológica está virando posicionamento eleitoral. Que é um absurdo, né, de tipo, você defende isso, você é esquerdista, você defende isso, você é petista, você é não sei o quê, vai falando, né, vai nomeando as pessoas. E é algo que é inerente a qualquer uma dessas coisas, né, a gente está falando de consciência ecológica no sentido de sobrevivência e de cuidado com o planeta Terra, e isso é muito importante, isso vai além, né, ou seja, até que medida a economia ela tem relevância para falar sobre um assunto de sobrevivência, por exemplo, né? Isso é bem atual aí, então a gente tem sempre que tomar esse cuidado, porque quando vem um tema desse jeito, né, é muito importante vocês perceberem que a banca está levando em consideração tudo isso, ou seja, possivelmente os textos motivadores disso aí poderiam abordar esses assuntos e falando que a gente tem realmente que falar sobre, exaltando a necessidade de uma consciência ecológica na nossa sociedade, não o contrário, né? Então isso é muito importante. Então consciência ecológica não é coisa eleitoral, é uma coisa política, mas não é uma coisa eleitoral, e acho isso muito relevante, isso que a Rai falou sobre produção, matéria-prima, e tem muito a ver, por exemplo, com a questão da alienação, né? Um pensador aí que está cada vez mais rechaçado aí na nossa sociedade, mas que traz sobre esse aspecto, que é a respeito da alienação,
que é o Karl Marx, nosso queridinho alemão, que fala muito sobre isso, sobre a gente olhar as coisas e a gente não ter uma consciência a respeito do meio de produção até aquilo chegar lá. Aí a gente já entra no outro embate. Você me corrige se eu estiver falando errado, viu? Você tem lugar de fala para falar sobre essas coisas aí. Aí fala sobre o fetichismo, né, dessas coisas. Então, ao mesmo tempo, é um fetichismo que a gente tem de consumo, mas ao mesmo tempo é uma produção que nos é oculta. Então, isso tudo é muito importante quando a gente fala sobre consciência ecológica. Não é coisa de tilelê, não é coisa de esquerdista, é coisa de ser humano que habita esse planetinha que a gente está aqui. Vai, Pedro, desculpa. Perfeito. Pode falar, Rai. Não, eu ia só... A deixa foi para você. No assunto, como a gente está falando no papel da falta da consciência ecológica nos problemas globais, também pensar nas ações do fundo no meio do furacão, né? Não é só na consciência política, assim, vamos fazer educação de base. Educação de base é muito importante, é uma ótima proposta, mas muitas vezes você precisa de campanhas que sejam mais eficazes do imediatismo, porque, por exemplo, um dos maiores problemas da falta da consciência ecológica durante um problema global é que as pessoas não estão dispostas a tomar medidas restritivas porque elas não têm essa consciência da necessidade dessas medidas. Então, você tem um público muito enrijecido para mudanças, então você não consegue aprovar nada, né? Você vê que até para o auxílio emergencial do nosso país foi um trabalho gigantesco, e nós estamos falando de uma consciência ecológica muito voltada para o biológico humano, então assim, a vida que está em risco. Que dirá a floresta, né? Vocês lembram quando estava tudo em chamas, a dificuldade que foi de mobilizar um pessoal organizado para ir lá e fazer essa ação para poder tentar restringir essa queima, né? Então, você tem esse problema que você precisa consertar antes e depois, né? Naquele momento do olho do furacão, você precisa de campanhas que mostrem informação, então você pode usar como proposta aí que a televisão e a mídia têm que atuar, né? O Estado e a mídia têm que atuar como aliados, distribuindo informação de qualidade, para que a informação seja um motivo de convencimento, né? Você coloca autoridades para falar na televisão, como tem feito com médicos, para tentar que as pessoas criem essas consciências. E também pensar, né, na citação, já que você citou um alemão, eu também vou citar aqui a minha preferida, a Hannah Arendt. Gente, eu amo essa teoria dela, ela fala de responsabilidade sobre o mundo, é uma das coisas mais lindas que eu já li, ela é uma filósofa fantástica, ela não se limita só à banalidade do mal, tá? Então, ela nesse livro ela vai falar sobre a consciência de mundo, que a gente está todo mundo junto nessa. Então, tanto para a educação quanto para a preservação mesmo do espaço que a gente vive, a gente precisa se entender como parte e de responsabilidade pelo mundo. O mundo só é porque eu sou responsável por ele. Então, ele só muda a partir de mim, né? Então, é muito interessante. Inclusive, eu acho esse conceito da Hannah Arendt o melhor dela. Eu acho que talvez seja o que mais pode ser utilizado, tá? Principalmente em temas ecológicos, assim, de responsabilidade social mesmo. Você, como indivíduo, ser responsável pelo mundo que você vive. Então, eu acho que esse tema aqui, ó. Uau, sempre quis fazer isso. Seria fantástico usar a Hannah Arendt. Sim, eu acho que é super interessante a gente pensar sobre como que a história sobre a qual o nosso sistema atual foi gerado, ela é uma história de desequilíbrio, de descompasso, né? Porque a gente tem, desde que, né, as pessoas começaram a ter noções de produção, de riqueza, de poder, né, de como que né, uma dominação material, uma dominação de crescer política e geograficamente, né? O que aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, Mariana, é um fruto muito distante, mas talvez nem tanto, do que começou lá com o ciclo do ouro em Minas Gerais, né? As pessoas acharem que não tem limites para uma exploração, só que na verdade tem. Uma hora o planeta fala chega de algum jeito, e isso é catastrófico geralmente. A gente está vendo com esses desastres, né, que estão acontecendo com a pandemia e outras pandemias, tipo a gripe suína, a gripe aviária, que tiveram a ver com questões de ordem ecológica também. Então, pensar como que essa rede de poderes tem impacto e continua existindo até hoje para gerar situações de desequilíbrio com relação ao meio ambiente, né? Eu acho que tem muito repertório, muito fato bacana para citar, sabe? Né, várias histórias trágicas da humanidade, vários problemas que tiveram origens, às vezes, que a gente nem pensa que são tão antigas. É fundamental isso que você falou a respeito. Pode falar. Disponibilizar já o material, João, coloca para mim. Quando a gente fala com o João, é porque o João está onipresente nessa ligação, tá? A gente não está confundindo o nome um do outro, não.
Ele tá aí, só não aparece para vocês. O João vai colocar no chat para vocês um material que foi desenvolvido pelo MEC sobre consciência ecológica, que vai falar sobre a filosofia, e aí ele pega vários filósofos, né, pelos capítulos, e vai explicando como que era a consciência ecológica de cada um desses filósofos e como evoluiu para a gente ter, né, essa consciência ecológica que a gente tem hoje, e como que a gente faz para utilizar esses caras aí no meio do estudo da filosofia, da história, na escola mesmo, e para vocês na redação, tá bom? Usem com muito carinho. É um ótimo material. Eu acho isso fantástico. Depois eu vou até ver. Não sei o que é isso, mas confio, mas depois eu vou dar uma olhada. Isso é alusão histórico-cultural, né? O Pedro falou a respeito aí de a gente sempre olhar para o passado. Nós temos que ter consciência que nós somos um país agrônomo, né? Agrônomo, é isso, né? Agrícola, né? Agrícola, somos um país agrícola ainda, e que esses meios de produção nossos são ainda muito precários e antigos, tá? Sem levar em consideração uma série de coisas. A gente pensar, por exemplo, na questão da pecuária, né? Enfim, agro é pop, até que ponto também, né? A gente tem sempre que fazer esse tipo de crítica. E existem novas ferramentas, agricultura verde, agricultura familiar, várias outras ferramentas que a gente pode utilizar. Eu, inclusive, estou adepto de uma fantástica, não sei se vocês já ouviram falar, que é tipo, você compra caixinha e vem os produtos orgânicos, aquelas questões e tudo mais. Então, eu estou evitando de comprar no supermercado, estou comprando de pequenos produtores, não é caro, demora a chegar ainda, estamos no começo, mas é super bacana. A Renata também, que foi a que me indicou isso. Vem produtos orgânicos dentro da caixinha, e sempre variados de acordo com o tempo que esses produtos devem existir também, o que acarreta efeitos fantásticos na nossa agronomia, porque a gente não tem esse excesso de produção, esse excesso de coisas para fazer, sei lá, morango todo ano, o tempo inteiro, sabe, esse tipo de coisa. Para que morango o tempo inteiro se a gente tem caju, sei lá, sabe? Então, assim, é muito importante a gente pensar nessas situações. Sensacional. Vamos finalizar, gente? Colher de chá agora para a gente encerrar, tá, gente? Foi um prazer estar com vocês. Eu fiquei muito feliz com a participação. Uma dúvida que não foi respondida, que já tinha sido respondida antes, foi do Marlon, se tratando de correção, como é possível que um corretor denota X e outro denota Y são da mesma produção. A gente falou, uma das perguntas foi subjetividade. Volta só um pouquinho no podcast, se você chegou aí um pouco depois, para a gente poder retomar, tá? E agora o Bolt vai dar a colher de chá e eu já me despeço de vocês. Foi mais um prazer o nosso encontro marcado de sempre na quarta, e até quarta que vem. Eu também, gente, foi ótimo. Achei que nosso papo rendeu demais e espero que vocês estejam todos bem, se cuidando, mantendo o isolamento que é necessário e cuidando da saúde mental, cuidando dos estudos. E é isso, continuem assim, continuem interagindo com a gente aqui no podcast. É um prazer. Colher de chá, Honey, vamos lá. Gente, então, nesse tema, eu achei o tema muito bom. Sinceramente, eu não sei se foi o Pedro ou se foi a Rai que fez, mas foi muito bom. E eu quero dar uma dica, então. Pensei aqui agora. Assim, eu funciono assim, no improviso. Pensando nessa dica, eu quero falar sobre um documentário que chama Cowspiracy, né, que tem aí no Netflix, acredito eu, que fala muito sobre os meios de produção, mais ligados aí também à questão da carne. E acho importante para todos nós carnívoros sabermos como funciona tudo isso e o impacto que tem a pecuária do jeito que a gente faz hoje enfim, na coletividade, tá bom? Então fica essa dica aí para vocês e grande abraço, tá? Foi ótimo estar aqui com vocês. Imagino que na próxima quarta-feira a gente vai estar aqui também às 13 horas. Cuidem-se, grande abraço, até mais.